Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. Celebramos o 25º domingo do tempo comum. E seguindo na nossa caminhada de fé, de seguimento ao Senhor, ouvindo a sua palavra, celebrando a Eucaristia, o evangelista Lucas, que nos conduz neste ano litúrgico, hoje nos apresenta capítulo 16, que contém duas parábolas em sequência. Esta primeira parábola de um homem muito rico, abastado, que tinha um administrador desonesto. O pano de fundo destas parábolas, dessas reflexões, são da parte de Jesus para ensinar primeiramente os discípulos a conviver com os bens materiais. Nós possuímos inteligência, somos dotados de vontade e construímos muitas coisas, belas coisas. E entre estas construções, queridos irmãos e irmãs, há uma delas que no nosso tempo é bastante comum, que está todos os dias nas nossas relações, na relação eu comigo mesmo, eu com as pessoas, também eu com Deus. A criação que nós chamamos de dinheiro. O dinheiro, antes de tudo, é uma ideia, mas uma ideia criada pelo homem para os seus negócios, que pode sim se tornar, inclusive para alguns, em outro Deus, que rege e ordena a sua vida. Quando nós nos perdemos da capacidade de usufruir com liberdade as coisas criadas e o dinheiro, nós também podemos ser como este administrador desonesto, que mesmo diante da vista agora clara e específica do seu Senhor, continua sendo desonesto, pensando apenas no seu próprio benefício. É por isso que ele vai negociar com as pessoas, porque já sabe que vai perder o seu emprego. E neste círculo da desonestidade, nesse círculo da injustiça, se demonstra um coração que já se perdeu. O que Jesus destaca desse homem desonesto é a sua prudência em ver que algo está terminando, então tenho que conseguir uma outra maneira de continuar vivendo. Mas Jesus não elogia a desonestidade. Ele chama atenção para as consequências de viver assim. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos, queridos irmãos e irmãs, viver uma fé apenas de palavras se não toca as coisas criadas, se não toca o dia a dia,
a fidelidade nas pequenas coisas, para que possamos ser fiéis nas grandes, nas coisas do céu, na caminhada que nós temos. Que nós possamos refletir acerca de como estamos vivendo a relação com o dinheiro, pois ele sim pode se tornar um outro Deus, aquele Senhor que de fato rege o meu dia a dia. Recordemos que quando Jesus diz para usar o dinheiro injusto, não é o dinheiro desonesto em si, mas o dinheiro aqui como aquilo que nós criamos e que muitas vezes gera estruturas de injustiça, que usemos isto para fazer amigos, que um dia nos receberão nas moradas eternas, o aspecto da caridade. Usufruir bem das coisas com liberdade, exercendo a solidariedade. A lógica do lucro não coaduna com a lógica da solidariedade, são coisas distintas. E nós cristãos somos chamados a perceber isto. Ter um só Senhor, Jesus Cristo, aquele que quer que sejamos livres para segui-lo e para sermos uns com os outros. O quanto eu sou livre diante das coisas que tenho, diante das coisas que posso obter, o quanto eu sou livre diante do dinheiro. Pensemos, possamos refletir e, acima de tudo, queridos irmãos e irmãs, exercitar. Se não sou tão livre, exercícios. E comece pela caridade. Quem empresta, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Que possamos viver isto. Que o Senhor hoje os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.